Olá, está começando mais o Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Bem, hoje nós temos aqui a presença do professor Eduardo Abrunhosa, que é professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e também é o nosso coordenador de Planejamento e Logística Acadêmica aqui da nossa universidade. Professor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Professor, o senhor acabou de fazer uma pesquisa na área do mestrado e sobre a questão do ideário, digamos assim, educacional da área de arquitetura aqui da nossa universidade. Bem, o senhor poderia dizer para nós, afinal de contas, que ideário é esse que vai constituir a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie? Bom, professor Paulo, muito obrigado pelo convite, primeiro. O curso de arquitetura nosso aqui da universidade, ele surge, na verdade, em 1917, em São Paulo, no então Mackenzie College. Então, imagine que ele surge no cerne da Escola de Engenharia, é um curso de engenheiros arquitetos, que naquele momento só poderia ser desta forma, e ele vai, na verdade, se rivalizar ao longo do tempo com o curso de engenheiros arquitetos da Politécnica, da Escola Politécnica. Então, na verdade, de 1917 até 1947 e 47 surge a Faculdade de Arquitetura Mackenzie, 48 a Faculdade de Arquitetura da USP. Nesse interregno, os dois cursos vão formando os seus arquitetos e engenheiros para a cidade de São Paulo, e é óbvio que o ideário, é óbvio que a ideologia, é óbvio que o pensamento que está posto aí é o pensamento que está posto no Brasil, que está posto em São Paulo, que está se construindo, se formando, se transformando nessa capital e referencial do ponto de vista do capital financeiro, da proposta de ser a locomotiva do Brasil. Mas, professor, a impressão que me dá, né, primeiro de tudo, né, pareceu que, pela sua fala, houve aí uma dinâmica ou seja, dentro do curso de arquitetura, porque, como o senhor falou, o que havia era esse conjunto intrínseco entre a arquitetura e engenharia, que me parece, o senhor me corrija, que acaba havendo aí uma certa, digamos assim, disputa. Então, primeiro, só para deixar isso claro, e depois, a respeito desse ideário, dessa ideologia, como o senhor falou, qual é esse ideário em termos de concepção de arquitetura? Porque me parece que muitas das vezes, logo no início do século passado, esse ideário da arquitetura, principalmente aqui em São Paulo, está muito ligado à questão de um neoclassicismo. O que o senhor acabou de dizer para mim a respeito de São Paulo, esse desenvolvimento, mas, por exemplo, e aí depois a gente pode falar isso mais para frente, mas, por exemplo, o primeiro prédio considerado na arquitetura brasileira moderno foi justamente o Ministério da Educação e Cultura na cidade do Rio de Janeiro, né, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na época do Getúlio Vargas. Mas, primeiramente, eu queria que o senhor falasse desse imbróglio aí que havia entre arquitetura e engenharia. Na verdade, a arquitetura, enquanto uma formação clássica, ela antecede a engenharia. Essa separação mais clássica, ela vem da França, nós precisaríamos aqui ter um pouco mais de tempo para esmiuçar isso. Mas, fundamentalmente, o que acontece é que, em se tratando de Brasil, nós vamos ter, por conta da legislação, o curso de arquitetura dentro dos cursos de engenharia, em que pese na Europa e mesmo nos Estados Unidos, já no final do século XIX, essas duas áreas estarem do ponto de vista formacional separadas. Fundamentalmente, brincadeiras à parte, arquitetura e engenharia, a diferença básica é a seguinte: o arquiteto, ele na sua formação, ele está preocupado, o objeto do seu trabalho é o ser humano. É como você melhor acomodar o ser humano naquelas condições de ambiência para o qual ele tem que estar inserido, seja na sua casa, seja na sua empresa, seja como for. O engenheiro, o objeto do engenheiro não é o ser humano, o objeto do engenheiro é a materialidade.
É o concreto, sem trocadilhos aqui, né? Professor, você vai criar polêmica depois com isso, Não tem hein? problema, a gente volta aqui, não é um programa que não tem medo do debate, então. Que bom. Então, fundamentalmente, a grande diferença dos dois está aí. São, inclusive, por conta disso, áreas de saber complementares entre si. No caso específico, na sua segunda questão, sobre o momento que São Paulo vivia e a questão da arquitetura moderna, esse, na verdade, era o meu objeto de pesquisa. Ah, que bom. Tanto que havia um aparente paradoxo, que foi o que eu fui investigar, que eu fui atrás, que era essa ideia. Por como uma escola, no caso aqui especificamente da faculdade, então Faculdade de Arquitetura Mackenzie, que vai surgir em 47, e mesmo antes, durante o período que estava dentro da Escola de Engenharia, como uma escola absolutamente conservadora, de ensino clássico de arquitetura, né, porque recebe, na verdade, toda a tradição do ensino Beaux-Arts francês, como ela acaba formando os principais arquitetos modernos de São Paulo. E aí, para fazer uma citação, é o caso lá do edifício no Rio, do então Ministério da Educação e Saúde, né, hoje conhecido como Palácio Gustavo Capanema, no centro do Rio. Ele, na verdade, você tem prédios antes dele, quando ele começa a construção do palácio, hoje o Palácio Gustavo Capanema, o prédio da ABI, no centro do Rio, que é em frente praticamente, dos irmãos Roberto, já era um prédio moderno, já era um prédio com características modernas. Mas, enfim, isso é uma outra claro. Discussão. O fato é o seguinte... eu só pontuei a questão de uma história oficial. Sim, né? Sim. O fato é o seguinte, desde o início fica muito marcado a proposta educacional, formacional das duas grandes escolas. Nós, no Mackenzie, e a USP, o que vem ser a USP, né? A Escola Politécnica, que vai desaguar na Escola Politécnica, na própria USP e a Escola de Arquitetura da USP, a Faculdade de Arquitetura da USP. São duas propostas de curso distintas. A proposta do curso do Mackenzie é de formação muito mais pragmática, voltada para o projeto, voltada para a edificação, o curso de arquitetura. Eu acho que até hoje, né, é conhecido, né? É assim. E isso acaba produzindo, ao mesmo tempo, esses arquitetos como Paulo Mendes da Rocha, Pedro Paulo Melo Saraiva, o Oswaldo Brat, Nise, ou seja, os principais nomes da arquitetura moderna de São Paulo, em sua grandíssima maioria, são formados pelo Mackenzie, que esse ano completa 100 anos o curso e 70 anos a faculdade. Então, assim, esse aparente paradoxo que era o meu objeto de pesquisa. Ah, ok. Então, assim, quer dizer, nesse paradoxo, né, que o senhor acabou de nos contar, por que a arquitetura do Mackenzie ela não aparece tanto como, por exemplo, o curso de arquitetura da USP? O que acontece? Eu acho que timidez nossa? Não, eu não acho que seja timidez, eu acho que é uma questão de postura e de pragmatismo. O curso da USP é um belíssimo curso, é um curso que contribui muito para São Paulo e para o país, já contribuiu muito e vai contribuir muito ainda, mas tem uma questão muito clara, como nós acabamos, ao longo do tempo, muito focado na formação de arquitetos que estão preocupados com a edificação, há uma associação natural e histórica desses profissionais com o mercado imobiliário e com o mercado de construção, com a construção civil, com o capital privado. E aí é uma discussão ideológica, professor. O senhor, como um bom filósofo, sabe disso. Nós temos do lado... começa a ficar uma disputa que parece ser de os mocinhos contra os malvadinhos. E não é isso. Então, na verdade, acho que são duas grandes contribuições, tanto a da USP quanto a nossa. O fato primordial é que os nossos arquitetos formados aqui no Mackenzie, eles acabaram ao longo do tempo muito mais focados no edifício. E ao longo do tempo, a turma formada na USP acabou muito mais preocupada e muito mais focada na escala da cidade, no desenho urbano.
o que não significa dizer que também não tenham arquitetos formados na USP que tenham belíssimos projetos de edifícios, e o contrário também no caso do Mackenzie. Em que pese, no caso, o próprio nome, a própria palavra urbanismo, só entra, né, na designação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo no Mackenzie há pouco mais de 30 anos. Então, também para mostrar que também isso não era uma preocupação. A escala da cidade não era uma preocupação para o Mackenzie até então. Professor, eu queria entrar agora num assunto a respeito do, digamos assim, de quem concebeu o curso de arquitetura, em que base. Embora o senhor já tenha falado, mas qual foi a figura fundamental para a concretização do curso de arquitetura aqui no Mackenzie? Mas eu gostaria de falar isso no próximo bloco. O mundo oferece muita matéria-prima: pedra, madeira, metais. Mas já imaginou ter que usar tudo isso exatamente do jeito que a gente encontra na natureza? Felizmente, o ser humano aprendeu a manipular os elementos que precisa para atender às suas necessidades. Com isso, ele criou novos materiais, como ligas metálicas, plástico, e aprendeu a aprimorá-los, deixando-os mais resistentes ou econômicos. São séculos de conhecimento acumulado e que hoje pode ser usado pelos engenheiros de materiais. Eles desenvolvem novos produtos, novas soluções e deixam as empresas mais eficientes e competitivas. Quer entrar para esse mercado inovador? Então faça um curso de graduação nessa área. Você vai estudar metalurgia, termodinâmica, bioquímica industrial, física experimental, entre outras matérias. E o mais importante, você vai se tornar um personagem da grande revolução tecnológica que o mundo vive hoje em dia. Mackenzie. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é adulto, criança ou adolescente. Por aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino infantil à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie, cada vez mais perto de você. Imagine quanto conhecimento a humanidade já acumulou. São séculos e séculos de descobertas que foram revolucionando o mundo. Esse conhecimento não se transmitiu sozinho. Foi necessário ter professores. São eles que ensinam gerações após gerações, que transformam a vida e abrem o mundo do saber a novos alunos. Para você ser um professor, é preciso fazer um curso de licenciatura, uma formação superior que vai te capacitar para ser professor de alguma área do conhecimento. E aqui no Mackenzie você encontra várias opções. Além de aprofundar seus conhecimentos em alguma área, você vai aprender fundamentos de educação, didática, entre outras disciplinas. E prepare-se, o mundo sempre vai precisar de bons professores como você. Mackenzie, há 140 anos, formando gente que vai mudar o mundo. Olá, estamos de volta aqui ao Café Pensamento, hoje com o professor Eduardo Abrunhosa, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor, no primeiro bloco, nós falamos a respeito desse ideário ou dessa ideologia do curso de arquitetura aqui da universidade. E eu terminei o último bloco perguntando ao senhor a respeito de quem foi a figura fundamental para a formação do curso de arquitetura aqui na nossa universidade. Bom, o criador do curso é o professor Cristiano Stockler das Neves. Cristiano, ele, um jovem que já trabalhava com seu pai, o engenheiro Samuel das Neves, que tinha um escritório de engenharia e de construção em São Paulo no início do século XX, bastante ativo.
e que, junto com Ramos de Azevedo, fez grandes obras no início, foi responsável por grandes obras no início do século na cidade de São Paulo. Cristiano inicialmente começa o seu curso na Escola Politécnica e depois ele se transfere para a Universidade da Pensilvânia, onde ele, na verdade, vai ser formado. E a Escola da Pensilvânia, naquele momento, ela é uma escola que recebe as influências da Beaux-Arts francesa, mas já com uma releitura da Beaux-Arts francesa. Só para os nossos telespectadores, o que foi essa Beaux-Arts francesa? A Escola de Belas Artes de Paris, na verdade. Então, na verdade, naquele momento, no início do século XX, a Universidade da Pensilvânia contrata uma série de professores franceses da Escola de Belas Artes de Paris para reformular o curso de arquitetura na Pensilvânia. Tá. Entre eles está o grande arquiteto Paul Klee, que é o grande idealizador do curso que o Cristiano vai ser aluno. Então, quer dizer, a Pensilvânia, já a Universidade da Pensilvânia, no curso de arquitetura, tinha então essa influência das Belas Artes, da Beaux-Arts francesa, e aí então, por isso que o Cristiano vai entrar em contato com isso. Vai para lá, okay. E aí ele tem contato com isso, só que já é uma releitura da Beaux-Arts, já a Beaux-Arts com o enfoque pragmático e norte-americano, da coisa produtiva. Não tinha mais nada, né? De Belas Artes não tinha mais nada, na verdade. Tinha, claro que tinha. O trato e o cuidado com o desenho, o trato e o cuidado com o domínio da técnica, né? A experimentação e os ateliês como parte da formação dos alunos. Isso tudo o Cristiano traz para cá. Quando ele chega no Brasil, começa a trabalhar com o seu pai e rapidamente ele entende que era necessário ter um curso naqueles moldes no Brasil. Então ele apresenta, ele praticamente copia o curso que ele foi formado e vem até o Mackenzie, porque era uma instituição Professor, posso provocar? Pode. Então, a impressão que me dá é que o Cristiano então pegou já, digamos assim, essa decadência das Belas Artes que foram para os Estados Unidos e trouxe para cá, para nós. Não, eu não diria uma... É para provocar mesmo, tá, professor? Não é uma decadência, é uma releitura. Tá. É muito mais uma releitura do que uma decadência. Porque, na verdade, guarda-se o principal da formação da escola francesa, que é esse domínio da técnica, de entender que a arquitetura é uma das grandes artes. Desde a Idade Média, a arquitetura ela entra nesse panteão das grandes artes, como a música, como a dança, como a escultura, a pintura, e isso é guardado no curso da Pensilvânia. Então, os ateliês são a grande base da formação do aluno. Cada aluno com seu professor, com seu tutor, e trabalhando na prática os seus desenhos, o desenho artístico é muito valorizado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma carga no curso, que é uma carga muito focada na produção do edifício. Porque, vamos lembrar, nós estamos falando dos Estados Unidos no início do século XX, antes da quebra da Bolsa de Nova York. Então, também é um momento em que o país está crescendo e isso era necessário lá. E o Cristiano, então, traz isso e reconhecendo que então o Mackenzie College era uma instituição norte-americana que já tinha nos seus cursos de engenharia essa identidade com a associação com as empresas, com o desenvolvimento nacional, com esse ideário desenvolvimentista e ter na sua direção professores norte-americanos, a sua maioria vindos de Princeton, Nova York, ele então apresenta o seu projeto de curso, que imediatamente é aceito e começa o curso em 17. Ele fica na direção da escola de 17 até 57. Nossa, mãe. 40 anos. 40 anos. Então não tem como negar que nós estamos falando de uma escola que está... Um curso está fazendo 100 anos, 40% desse tempo tem a marca do Cristiano. Por outro lado, nós estamos falando de uma escola, de uma faculdade que está fazendo 70 anos. E que se você pegar hoje a estrutura curricular, a maneira como ela prepara os seus alunos, ainda guarda uma série de características lá do início. A questão do ateliê, a questão de uma atividade, de uma carga prática, teórico-prática, muito intensa no curso. Desde o primeiro período até o último período, os alunos têm uma carga de atividade projetual
muito intensa. Isso é uma característica, essa é a marca do Cristiano. Isso é inegável. Agora, o Cristiano, como um seguidor das belas artes, odiava o moderno. Então ele teve brigas homéricas com o pessoal da Semana de Arte Moderna, da Bienal depois, mais tarde, com o pessoal da Bienal de São Paulo. E tem textos ótimos do Cristiano dizendo: levei os meus alunos para... Na primeira Bienal, em 51, levei os alunos para conhecer esse festival dantesco que chamam de arte. Então, assim, dava expressão do que ele realmente pensava sobre a arte moderna. Ele era um eclético, a sua arquitetura é uma arquitetura eclética, na verdade. Mas deve-se a ele, por exemplo, a construção do primeiro edifício, o primeiro arranha-céu de São Paulo. O edifício Sampaio Moreira, ali no Vale do Anhangabaú, que está lá até hoje, ele, do ponto de vista técnico, e ele é das primeiras décadas do século XX, ele é absolutamente moderno. Ele é de concreto, armado, estrutura metálica, tem elevador, só que depois, tudo pronto, ele então começa a colocar lá os seus detalhes que provoca aquela... para quem gosta é ótimo, né? Para quem não gosta, é uma visão realmente eclética. Você tem uma mistura de informações ali. Assim, fica a dica, vai na Vila Ibero Badaró, vai visitar e dar... Acho que ele já era pós-moderno sem saber, né? Porque, por exemplo, se a gente for ver uma arquitetura chamada pós-moderna, que faz justamente essa brincadeira, né? Tem o moderno, mas tem a questão de uma arquitetura moderna, mas mistura elementos clássicos, faz ali um... Ser pós-moderno já é forçar demais a barra. Eu estou forçando a barra, eu estou forçando a barra aqui, professor, para justamente a gente poder realmente... até para o nosso telespectador poder perceber essa questão, né, da arquitetura e desses conflitos de concepções arquitetônicas. Quer dizer, como que isso... Ou seja, hoje nós falamos do... Quer dizer, você vê muitos prédios mesmo ali na Faria Lima, que você parece que é prédio antigo. O Cristiano, ele era uma pessoa fora do seu tempo. Nesse sentido, ele era pós-moderno. Ele era completamente descolado do seu tempo. Não para frente, para trás. Então, ele se inquietava muito com que as coisas que iam acontecendo, da forma como ia acontecendo. E ele tinha uma clareza do ponto de vista da formação do arquiteto, que era o seguinte: você pode fazer a arquitetura que você quiser, desde que você domine a técnica. Se você não dominar a técnica, a sua arquitetura vai ser ruim. Daí para frente, se você dominar a técnica, a sua arquitetura vai ser boa. O resto é uma questão de gosto. E aí, gosto, a gente discute. Então, ele era muito claro. Tem uma passagem dele que é muito interessante. Tem uma passagem dele que é muito interessante, onde ele é questionado, porque alguns alunos egressos da Faculdade Mackenzie, de arquitetura, são premiados na Bienal de Arte Moderna. E ele, então, é questionado. Como é que você, que forma arquitetos clássicos, vê o fato de ter seus ex-alunos premiados na Bienal de Arte Moderna? E ele, então, diz muito claramente, fala: olha, é simples. Você diria para mim: olha, porque eu não ensino arquitetura moderna ou arte moderna, os meus alunos não poderão ser premiados. E, na verdade, eles só foram premiados porque eles aprenderam isso depois de formados nos escritórios e nos ateliês que eles foram trabalhar com artistas modernos. Eu diria, então, que quem teria que ser premiado são aqueles alunos que, formados em outras escolas, e aí nitidamente ele está falando da USP, foram formados como arquitetos modernos e como artistas modernos. Por que eles não ganharam? Então, os meus, na verdade, ganharam por uma simples questão. Eles sabem o que é arte e eles sabem e dominam a técnica. Pronto. Bom, professor, infelizmente está acabando o nosso tempo, mas para terminar eu gostaria de saber como é que o senhor vê o futuro da arquitetura, ou seja, dos arquitetos que são formados aqui no Mackenzie, quer dizer, com novas concepções. Quais são as novas concepções para o curso de arquitetura e urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie? O curso nunca vai sair da sua matiz fundamental, que é de ser um curso focado no edifício e na projetação do edifício, porque é isso que fez o curso chegar até aqui e ser hoje considerado um dos melhores cursos do Brasil, reconhecido internacionalmente. Agora, sim, a gente já vive esse momento, que é um momento de novas técnicas, de novas adaptações e novas adequações. Temos um corpo docente que está absolutamente antenado a isso e acho, sim, que nós vamos continuar produzindo, como diria o Cristiano,
bons arquitetos que conhecem a arte, dominam a técnica e estão prontos para se aventurar no que for preciso. Professor, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a você e até o próximo Café Pensamento. Olá pessoal, a minha dica de hoje é para você que gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a educação à distância e o papel do professor nesse novo contexto educacional. O nome do livro é Polidocência na Educação à Distância e ele vai tratar das questões sobre quem é o docente para a educação à distância hoje. A gente tem muitos estudos, muitas vezes teóricos, mas esse grupo de professores, o autor organizador é o Daniel Mill, ele traz vários capítulos que vão explicando passo a passo como é que funciona essa nova concepção de educação que precisa que o docente atue com vários outros atores. Então, para quem tem interesse nessa área, como é que eu vou, como professor, lidar com várias equipes de trabalho, qual que é o papel de cada um, qual que é a importância dessa nova modalidade no contexto educacional, fica a dica. Leia Polidocência na Educação à Distância. Tchau! O mercado está buscando profissionais cada vez mais especializados. Você está preparado? Faça um curso de especialização Lato Sensu no Mackenzie. Agora com 4 opções de ensino à distância: gestão estratégica de negócios, marketing estratégico, gestão financeira de negócios, gestão estratégica de pessoas. Cursos totalmente online, conteúdo exclusivo criado por professores com ampla experiência profissional. Destaque-se no mercado. Mackenzie, ainda mais perto de você. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida.